Olá, pessoal! Muito bem. Bem-vindos aqui mais uma aula Explica Isso Direito Concursos. Professor Arcângelo. Olha aí, né? Estamos iniciando uma sequência de resolução de questões de provas da VUNESP, questões de raciocínio lógico que postamos recentemente aqui no canal. Vamos iniciar também resolução de questões de gramática e de interpretação de textos. Sim. Sabe o que acontece, pessoal? Muita gente tem dificuldade com interpretação de texto e é só uma questão de conhecimento, treinamento, aplicação, não é? Vamos lá, então? Vamos pegar uma prova aqui da VUNESP. A VUNESP sempre traz uma charge. E está aqui a questão 1 e 2. Leia a charge para responder as questões de número 1 e 2. A charge diz o seguinte: tem lá o marido, supostamente, né, e a esposa, os dois olhando aqui para um relógio, todo quebrado. Dá para ver os pedaços, né, do relógio aqui no chão. Aqui, né, dá para ver, ó, aqui. A esposa falando assim: eu disse para acertar o relógio pro horário de verão. Marido, então, acertei-lhe uma chinelada. Acertei-lhe uma chinelada. A pergunta é a seguinte: no plano da linguagem verbal, o humor da charge advém do fato de o marido, no pedido da mulher, entender o verbo acertar com significado de. Bem, plano da linguagem verbal, humor advém do marido, entender, ou seja, o humor, né, advém, ele ocorre em razão de o marido entender o verbo acertar com o significado de atingir, enquanto que a mulher mencionou acertar no sentido de ajustar o relógio. Essa ambiguidade, né? Ou seja, ambi, dois, né? Tem um resultado irônico aqui, né, pessoal? A ironia, né? Onde é que estaria a ironia aqui? A ironia está no relógio quebrado e não ajustado no relógio, tá certo? Bom, mais uma questão aí, interpretação de texto, vamos ver? Pessoal, questão aí de número 2, que diz assim: em conformidade com a norma padrão, a frase do marido também poderia ser expressa da seguinte forma. Vamos lembrar, né, qual é a frase do marido, né, pessoal? Aqui, ó. Então, acertei-lhe uma chinelada. Vamos até escrever essa frase aqui para a gente tê-la como referência, né? Então, acertei-lhe uma chinelada. Correto? Essa foi a frase utilizada. Pessoal, um aviso para vocês, né? A nossa proposta aqui de resolução da questão não é simplesmente pegar o gabarito e falar, olha, o correto aqui é a alternativa C. Por quê? Isso seria apenas pegar o gabarito e informar vocês. Eu não estou aqui para apenas passar o gabarito. Nós estamos resolvendo a questão e, ao mesmo tempo, estudando gramática, tá bom? Aplicando os conhecimentos da gramática nesta questão aqui, tá? Recomendável seria o quê? Que você já tivesse, de alguma forma, completado o nosso curso de gramática aqui no canal. Ele seria recomendável que você fizesse
a parte de morfologia e depois de sintaxe. Ainda estão faltando serem postadas, enquanto eu estou gravando esta aula, algumas aulas que complementam o nosso curso de sintaxe. Elas já estão gravadas, a gente vai postar rapidamente para vocês, tá? Agora, independente disso, devido à proximidade do concurso de oficial de justiça, a prova aqui é da VUNESP, né? Então ela serve para qualquer cargo de nível médio e de nível superior. Essa prova aqui foi aplicada em nível superior, tá? Então, veja, nossa intenção aqui é ajudar vocês transmitindo conhecimento e não apenas indicando qual é a resposta constada no gabarito publicado pela VUNESP. Bem entendido? Recomendável que você tivesse assistido o nosso curso. Mas como está em cima da hora e o número de alunos que nós temos é bastante diverso, as origens, né, o conhecimento de cada um provavelmente deve variar. Também é provável que vocês tenham estudado gramática em algum outro momento, certo? Vamos então trabalhar aqui a questão de uma forma bem didática. Em conformidade com a norma padrão. O que é norma padrão? Né? É aquela que é considerada a correta no que diz respeito, principalmente a concursos públicos, né? Mas aqui se fala daquilo que se considera como uso correto normativo, aquele que é recomendável. Perfeito? Então, ele quer a reescrita. Eu já passei o gabarito aqui para vocês, ó. Então, eu o acertei com uma chinelada. Agora, só isso não basta. Vamos explicar todas as alternativas, porque elas estão incorretas e por que que a C está correta. Fica um pouco mais longa a resposta, mas a gente acredita que traz mais conhecimento para vocês, tá bom? Então vamos lá. Alternativa A. Então, eu acertei ele com uma chinelada. O problema aqui, pessoal, é o uso do ele, tá? Ele é um pronome também, assim como o lhe aqui, ó. O lhe é um pronome. Eu acertei ele com uma chinelada. Só que esse daqui, o ele pode ser um pronome pessoal do caso reto, ou ele pode ser um pronome oblíquo tônico. Ok? Pronome pessoal do caso reto são eu, tu, ele ou ela, aí, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são os pronomes que, na grande maioria, imensa maioria das vezes, faz papel de sujeito da oração, que é quem realiza a ação também de uma forma mais genérica aqui. Então, por exemplo, ele comprou um carro. Ele é o agente da ação. Então, nesse caso, ele é sujeito. O pronome ele está usado corretamente. Ele fazendo o papel de sujeito. Agora, eu acertei ele. Aqui o verbo acertar, ele está agindo sobre um objeto. O verbo acertar é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto, pessoal? Verbo transitivo direto é aquele que age sobre um objeto que é chamado de objeto direto. Só que ele age diretamente, sem a intermediação de uma preposição. Ó, preposição são essas que eu listei aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Preposições são palavras conectivas, são conectores, ligam objetos aos seus verbos, objetos, à palavra que seria transitiva, tá? No caso, quando eu tenho uso de uma preposição, o verbo em geral é transitivo indireto. Como ocorreria, por exemplo, veja, se eu falasse assim, ele assistiu, ao. Opa, que tio. Nada de tio aqui, né, pessoal? Ele assistiu
ao programa. Ele assistiu ao programa. Quem assiste, o verbo assistir é transitivo indireto. Quem assiste, assiste a. Olha esse a aqui, ó, que é uma preposição. Assiste a alguma coisa. Então, programa aqui é o objeto indireto, tá? Muito bem. Tudo isso para explicar o seguinte. Eu acertei. Se eu acertei algo. Pronome pessoal do caso reto não pode fazer papel aqui de objeto. Então, ele está incorreto. Agora, se você argumentasse assim, professor, mas o ele também não pode ser um pronome oblíquo tônico? Sim, pode. Anote aí, quais são os pronomes oblíquos tônicos? Mim, certo? Vou escrever aqui, ó. Mim, ti. Tá aparecendo aí na tela para vocês, pessoal? Mim, ti, si, ele, ela, são pronomes oblíquos tônicos. Nós também é pronome oblíquo tônico. Vós também é pronome oblíquo tônico. Eles e elas também são pronomes oblíquos tônicos. Mas, professor, vamos lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas não são pronomes do caso reto? Sim, mas ele, ela, nós, vós, eles, elas também podem ser pronomes oblíquos tônicos. Qual a característica do pronome oblíquo tônico? Quando ele for tônico, ele vai se valer de uma preposição. Uma dessas preposições vem antes dele. Então, por exemplo, vocês já ouviram expressões como ele deu isso a mim, ou ele deu isso, olha, para mim, ele deu isso para ti, ele deu isso para ele, para ela. Ele deu isso para nós, para vós, para eles, para elas. Ele está agindo contra mim, contra ele, contra eles, contra nós, certo? Ele saiu sem mim, certo? Está falando sobre ti, sobre ele. Repararam? Quando for um pronome oblíquo tônico, aparece sempre uma preposição antes. E olha aqui, olha, eu tenho um ele, não tem uma preposição antes. Então ele não é um pronome oblíquo tônico esse ele. Certo? Ele só pode ser um pronome pessoal do caso reto. Eu acertei ele, eu acertei algo. Esse ele está no lugar aqui do relógio, é um objeto. Se o verbo é transitivo direto, eu não posso usar um pronome pessoal do caso reto. Só serve para ser sujeito. Quando a pessoa está agindo, por exemplo, ele comprou um carro. Então, o que eu tenho que usar aqui, professor? Aqui nós temos que usar os pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos? O me, o te, o, quando for masculino, a, certo? Então, eu acertei o relógio, masculino, eu acertei o com uma chinelada. Tanto faz, eu acertei o com uma chinelada ou eu o acertei com uma chinelada. Estaria correto. É o que está acontecendo na letra C, ó. Então, eu o acertei ou acertei o com uma chinelada. Eu preciso usar aqui um pronome oblíquo átono. Ok? B. Então, essa A está incorreta. Como eu disse, né, pessoal, fica mais longa a explicação, mas o objetivo é que você relembre a matéria, se você já estudou, ou que você aprenda aqui junto com a resolução da questão, tá? O objetivo aqui é bem didático mesmo. Pedagógico. B. Ser didático, porque o objetivo é pedagógico. B. Então, por acaso eu não acertei-o. Veja que aqui está correto, o verbo é transitivo direto, o objeto tem que ser um o mesmo, só tem um problema. Aqui é uma questão da norma exigir que esse o venha antes do verbo. Quando ele ocorre depois do verbo, é um fenômeno chamado de ênclise, depois do verbo. Quando ele vem antes do verbo, se chama próclise. A gente diz que o pronome é proclítico. E o correto seria a próclise, porque a palavrinha não é uma das palavras que
pede, atrai o pronome para antes do verbo. Então, por acaso eu não o acertei. É incorreta, segundo a gramática prescritiva, normativa, colocar um pronome oblíquo átono depois do verbo se eu tenho uma palavra negativa que o atrai, tá bom? Então, quando eu tenho uma palavra negativa, o certo é a próclise. Entendido? Eu já expliquei a letra C, né? Aqui se dá a próclise, mas poderia se dar a ênclise também, porque eu não tenho uma palavra negativa aqui atraindo, mas está totalmente correta a C. Vamos ver qual é o problema da D, já que só tem uma alternativa correta, né? Lhe acertei mesmo uma chinelada. Veja, acertei-lhe uma chinelada. Esse pronome lhe está vindo depois de acertei, que é o verbo. Por que esta oração, essa frase dita lá na charge está correta? Porque aqui, ó, quando eu coloco uma vírgula aqui, então, vírgula. É como se a oração começasse aqui, ó, acertei-lhe uma chinelada. Eu não posso iniciar uma oração ou colocar um pronome oblíquo átono depois de uma vírgula. Essa é uma dica, tá? Depois de vírgula, eu nunca coloco o pronome oblíquo átono. O que está acontecendo é que, na verdade, a oração ela começa aqui, ó. Acertei-lhe. Eu não posso nunca iniciar uma oração com pronome oblíquo átono, e é o que está acontecendo aqui, ó. Lhe acertei. Embora na fala é aceito isso, e nós, brasileiros, utilizamos os pronomes oblíquos átonos sempre no começo da oração. Nós falamos assim, me diga, me fale, me indica aí um restaurante, mas a gramática normativa, a norma prescritiva, né, ela não aceita o pronome oblíquo átono antes do verbo. Está aqui incorreta. E aí? Este relógio aí eu acertei com uma chinelada. Pessoal, quando que eu vou utilizar? Aqui, olha, o que acontece é a presença de um o, que é o pronome oblíquo átono, e esse n, ele não é nada, ele é apenas um chamado, é uma letra fonética, é um n fonético. Ele está errado aqui, mas se ele estivesse correto, ele seria uma obrigação forçada pela própria fonética, tá? No estudo aí da fonologia, nós sabemos que esse N surge quando o verbo, aqui, olha, acertei é um ditongo, ou seja, duas vogais, som de vogal, né, é um ditongo. Esse ditongo é oral, acertei. Se ele fosse um ditongo nasal, por exemplo, saguão, é um ditongo nasal, né? Enxaguam é um ditongo nasal. Aí, se eu quisesse falar assim, ó, enxaguam o menino, enxaguam-no. Esse N surge devido a esse ditongo nasal. Aqui acertei um ditongo oral, então ele não aceita esse N aqui, daí decorre a incorreção no uso e na aplicação. Bem, vocês viram, né? Nem sempre uma questão assim fica tão fácil a gente passar todas as informações muito rapidamente, porque tem muita gramática. Viram então? Aqui uma questão de gramática, questão típica da VUNESP, mas também de outros concursos. Certo então? Muito bem, espero que tenham gostado dessas duas resoluções. Uma era a interpretação mesmo, né, do texto e da charge, a outra era apenas uma questão gramatical. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa a mais, e é assim, ó, paciência, vamos seguindo e aprendendo. Uma dica para vocês, olha, quer se lembrar, dominar tudo isso daqui? Pegue aí na nossa playlist com calma, faça o nosso curso. É altamente recomendável que você adquira o PDF das aulas, porque na verdade vai uma apostila completa de português para vocês, para que vocês façam o treinamento, tá? Então, se for o caso, vocês forem passar por esse treinamento, você quer recomendar esse curso a um parente, um amigo e quer presenteá-lo também com a nossa apostila,
que já vem com todo o treinamento de que você precisa para acompanhar as aulas, entre em contato com o nosso e-mail explicaissodireitoconcursos@gmail.com e baratinho, apenas R$19,90. Ok? Se não, continua acompanhando aqui a resolução de questão. Nós vamos responder esta prova toda e vamos fazer aulas baseadas nela, né? Nesta prova. Certo, então? Abraço aqui, viu, pessoal? Bons estudos aí.